Fala galera do canal, quem está falando aqui é o Walter Teixeira. A gente vai dar continuidade então à nossa sexta aula do módulo 1 de desenho básico. Na quinta aula, pessoal, nós abordamos o assunto perspectiva, né? Apenas no ponto de vista da observação. E nós vamos continuar esse nosso exercício de observação. Eu peguei aqui algumas imagens, vou trabalhar em cima de algumas imagens de referência. Eu peguei uma bem legal do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem ótimo para você estudar perspectiva, porque geralmente ele está sempre escalando um prédio, está sempre numa posição interessante. E eu peguei uma foto aqui, eu vou começar a trabalhar em cima dela, aquele trabalho que eu já fiz algumas vezes, mas eu vou realizar um estudo aqui em cima de uma estrutura um pouquinho mais complexa, tá? Que ainda vai ser abordada, ainda vai ser explicada. Mas estou só aqui fazendo as marcações em cima da foto para poder encontrar as formas. Sempre trabalha em cima de formas geométricas, né, para poder identificar ali, fazer um raio-x da figura. E uma vez que eu fiz essa análise, agora eu vou transpor essas formas geométricas que eu analisei para o desenho. Sempre que você for realizar um desenho ou utilizar uma imagem de referência, eu não faço esse processo sempre, tá? Estou fazendo isso aqui para exemplificar na aula. É claro que quando você já tiver adquirido uma certa velocidade em relação à análise das formas geométricas, vai ficar muito mais fácil de você transpor sem necessariamente ter que ficar fazendo marcações sempre que você for realizar um estudo de observação. Mas como aqui é uma aula, né, estou passando para vocês aqui algumas dicas, então eu estou fazendo esse procedimento. Uma vez que eu fiz a análise das formas, agora eu vou transpor aqui para o meu desenho. Aquela estrutura mais simplificada de personagem, né, que nós realizamos, ainda vou aplicar aqui, mas o que eu quero com esse exercício é mostrar para vocês que o estudo da perspectiva, como eu já havia colocado anteriormente, ele se dá por técnicas, mas também por observação. Então, nesse primeiro momento, a ideia é observar. Como é que eu faço para trabalhar com as formas? Como é que as formas elas rotacionam, elas mudam de posição e automaticamente com a mudança de posição, o campo de visão também se altera. Então, eu estou aqui pegando as mesmas formas. Então, fiz ali uma forma mais elíptica ali para fazer a marcação da minha cabeça. Fiz aquelas riscas, né, na horizontal e na vertical para indicar o centro e o ponto de rotação dos olhos. E agora eu vou começar a trabalhar aqui em cima dos braços. Então, estou aqui fazendo as formas cilíndricas, como nós já tínhamos explicado, né, naquela aula, na aula 4, se eu não me engano, onde nós fizemos uma transposição em cima da foto do Ibrahimovic, né, que houve uma rotação no braço. E agora eu estou explicando exatamente a mesma coisa. Observe que pelo fato da mão estar mais próxima da câmera, podemos assim colocar, então ela fica maior do que uma boa parte do próprio braço. Mas é porque a visão está em cima da mão. O Homem-Aranha está lá atrás, né? Ele esticou ali a mão está mais próxima do meu campo de visão, então ela fica maior. Então esse efeito que eu estou colocando aqui é um efeito de perspectiva. Você consegue perceber um equilíbrio nas formas, você consegue entender que aquele objeto realmente se encontra a uma certa distância e que no caso aqui o personagem está com a mão mais próxima da câmera. Podemos exemplificar dessa maneira para ficar mais fácil. Então estou aqui fazendo a mesma transposição, pegando a foto e fazendo aqui as mesmas marcações para o meu estudo. Eu não vou, obviamente, detalhar absolutamente nada, né? Não, a ideia dessa aula aqui não é desenhar o Homem-Aranha, tá, gente? A ideia aqui da aula é a gente continuar no nosso estudo de observação da perspectiva. E eu peguei uma foto legal que auxilia um pouco nesse estudo. Nós ainda não chegamos ainda num estudo desse tipo de estrutura, né? Nós ainda estamos num estudo mais básico, mas eu estou fazendo para vocês uma demonstração, né? Daqui a pouco, quando vocês estiverem num estágio um pouquinho mais elevado, alguns de vocês de repente até já estão,
Para aqueles que já estão nesse estágio, eu proponho esse tipo de exercício aqui para você poder aguçar a sua observação no que diz respeito à questão da perspectiva. A perna dele também está ali posicionada, enfim. A ideia basicamente é essa aqui. Então, peguei a foto, olhei, fiz a marcação. O vídeo está chegando já a 7 minutos. Dá tempo ainda da gente fazer mais algumas análises, né? Então, concluí aqui o meu estudo de observação em relação ao Homem-Aranha. Eu dei esse exemplo, gente, assim, de pegar fotos ou desenhos de super-heróis, porque geralmente eles aparecem em posições mais interessantes, né? E isso também vai, obviamente, com a repetição, você também vai ganhando criatividade na hora de compor, na hora de criar, né? Se você repetir bastante esses exercícios assim com posições mais interessantes, na hora de começar a fazer o processo de criação, isso também vai ficar mais facilitado na sua mente. Quer dizer, se você repete o estudo de algumas posições, depois você já não precisa mais de uma referência para conseguir executá-las, né? Então, estou só finalizando ali um contorno para ficar uma coisa mais marcada, né? E observa que nós fizemos basicamente ali a transposição desse desenho, né, dessa foto, para o nosso exercício. E nós estamos aplicando aqui, obviamente, todas aquelas regrinhas de perspectiva que nós já tínhamos comentado na última aula. Bom, vamos dar continuidade aqui então, gente. Eu peguei mais uma imagem bacana de referência, é de um grande artista, né? Alex Ross, grande ilustrador, fez trabalhos maravilhosos aí para Marvel, para DC Comics, enfim, é uma ótima referência. Um artista realista, né? Trabalha muito em cima de retrato, mas mais uma vez um super-herói numa posição também bacana para a gente poder estudar, né? Eu até tinha criado um exemplozinho, né, de um personagem voando, né, quando eu comecei a falar sobre perspectiva na última aula, mas agora eu vou pegar uma referência mesmo, vou repetir o mesmo processo para poder achar as formas, né? Então, já fiz uma marcação na cabeça, agora estou fazendo uns cortes ali, mão, antebraço, braço, ombro, peitoral, enfim. Estou achando as formas aqui básicas para, mais uma vez, fazer a transposição dessas figuras geométricas para o meu desenho. E outra posição que fica muito clara a questão da perspectiva, né? Você observa que ele está com os braços abertos, né? A mão esquerda também mais aproximada ali da visão da câmera, mais ou menos, né? Os pés lá atrás, quer dizer, ele está completamente esticado a ponto das pernas não ficarem nem visíveis, né? Você está só visualizando ali o calcanhar deles, né? Dele. E a gente vai mais uma vez aqui fazer o mesmo processo, né? Como se trata de uma estrutura um pouco mais sofisticada, né? Menos simplificadinha, eu estou aqui mais uma vez também fazendo uma transposição dentro de um esquema que eu ainda não expliquei. A gente vai evoluir com esse esquemazinho aí dos personagenzinhos, né? Das três esferas, para algo mais sofisticado, como o que eu estou produzindo aqui para vocês, tá? Mas a ideia é, como a aula tange no assunto perspectiva sobre o ponto de vista de observação, então o que eu estou deixando claro para vocês aqui é que essa aula ela serve como complemento para a última, para vocês poderem desenvolver a questão dos olhos, né? Quer dizer, observar, enxergar a perspectiva dentro do objeto. Então estou aqui mais uma vez, observe que o antebraço ele se encontra numa posição ali que eu quase não enxergo ali a articulação, né, junto com o braço. Eu vou aqui mais ou menos aqui colocar a mão também na posição similar à posição que o Alex Ross encontrou aqui para o seu desenho. Então, encontrei mais ou menos aqui. Só esboçar aqui o que seria mais ou menos a altura dos pés. E aí você observem aqui com pouquíssimos
detalhes, a gente já conseguiu mais ou menos ali achar a mesma posição da nossa foto, do nosso desenho de referência. Então, é muito importante, gente, que vocês façam esses estudos. Claro que o estágio de vocês, às vezes, se não estiver tão avançado, né, vai ter uma dificuldade inicial, mas aguçar a observação vai ser muito importante para você evoluir no que diz respeito à perspectiva. Então, eu vou repetir aqui, agora dentro do que nós estamos estudando, a mesma posição, agora usando a nossa estrutura de personagem, né? Você vê que pela posição do personagem, né, as outras esferas nem ficam visíveis. Elas não deixaram de existir, elas estão aí, só que elas não estão visíveis. Vou repetir aqui a ideia de repetir basicamente o mesmo movimento, a mesma posição do personagem. Você vê que dá para aplicar o mesmo estudo, tendo como referência a estrutura que nós estamos usando nessas aulas iniciais. Olha aí. Pezinho lá atrás. E aí nós conseguimos reproduzir das duas formas. Mais um exemplo, mais uma vez, Alex Ross. É um grande artista. Eu vou fazer um, um vídeo falando só sobre ele. É uma grande referência, sem sombra de dúvida. Você pode usar, obviamente, né, também aí nos seus estudos. Peguei aqui mais um desenho dele, mais uma posição interessante, né, o super-homem aí agora destroçando uma parede, né, o braço mais uma vez numa posição também em que fica visível a questão da perspectiva, braço estirado, né, com o punho fechado, praticamente dando um soco na cara do telespectador aí, né? Mais uma vez eu vou fazer aqui a transposição. Então fiz as marcações geométricas, tudo no que tange a questão da observação, gente, é repetição, né? Assim como na música, assim como no esporte, assim como em qualquer segmento, a repetição vai levando a uma melhoria, né? E não é diferente conosco. Então estamos aqui também fazendo as marcações para repetir o exercício de observação e transpor o que nós estamos enxergando para o papel. Sem marcação de ponto de fuga, sem marcação de eixo Y, X e Z, não é esse estágio ainda, né? Então, mais uma vez, estamos treinando a observação. A observação vai facilitar muito para você poder se desenvolver depois em outras técnicas, tá, gente? Então, mais uma vez, você vê que da maneira como o braço está ali, até a musculatura do bíceps, tríceps quase não aparece. É mais ali a rotação ali do antebraço, que dá aquela girada, né? E o punho completamente fechado. Aí, no ângulo bem frontal, que me dá uma noção muito bacana de profundidade. E em cima daquelas análises que nós já havíamos feito anteriormente, né? Fazer aqui alguns pequenos riscos aqui para separação dos dedos, enfim. Olha só, com poucos riscos já conseguimos transpor a imagem do desenho, a imagem da fotografia aqui para o nosso exercício. Eu vou subir um pouquinho essa imagem porque eu vou agora repetir, aplicar o mesmo exercício usando como referência a nossa estrutura de personagem. Então, a mesma coisinha lá. Esferinha. Cabeça, né? Já fiz ali a marcação da rotação dos olhos, da rotação da cabeça.
a segunda esfera para demarcação ali do peitoral e agora eu vou desenhar o meu braço. Já faço as marcações ali para determinar uma profundidade. E aí eu repito basicamente a mesma posição da transposição que eu fiz do desenho do Alex Ross. Daria até para continuar. Aí a criatividade fica solta, né? Posso aí complementar, colocar outra perna, enfim. Aí fica ao seu critério se você quiser mexer em mais alguma coisa. Então, gente, o assunto perspectiva, ele não é um assunto simples, não é um assunto que se encerra nesta aula. É um assunto que você vai ter que continuar buscando desenvolvimento, vai ter que buscar referências. Mas volto a frisar, nesse primeiro momento, aguce a sua observação. E utilize essas aulas que foram passadas para você poder justamente exercitar e entender uma maneira de estudar. Se observa que o posicionamento dos objetos, ele repete a mesma estratégia que nós utilizamos para o posicionamento ali daquela caixa ali, né, que eu havia mostrado na última aula. Se você for aplicar aqui, você vai enxergar dentro dos desenhos o mesmo conceito. Olha como, apesar de teórico, se aplica na prática. Então faça esses exercícios, se desenvolva. Perspectiva ainda vai fazer parte de muitos assuntos aqui, mas é muito importante que você aguce a sua observação. Tá legal, gente? Então, muito bem, estamos encerrando aí nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, dê um like se gostou. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.